Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E temos também a saudade no rádio, viu, gente? Isso já há mais de 40 anos, às 2 horas da tarde. Na Rádio Capital 1040M e Rádio Capital 77.5 FM, a sua rádio multiplataforma. E agora, no canal YouTube, eu quero pedir para você se inscreva no nosso canal. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos, gente, vamos lá? Tanta gente chega, não é? A gente também pode chegar, não pode? Olha, não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho, porque quando o sininho toca, é uma nova carta. E tem a promoção aí da Copa. Você manda a sua história e concorre a um lindo televisor na Copa do Mundo, tá bom? Basta você mandar a sua história, a sua carta para esse e-mail cartasaudade@gmail.com. Tô esperando a sua carta, tô esperando a sua história. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Dona Amélia, a macumbeira. Você pode me chamar de Roberto. Tenho 43 anos de idade e sou da cidade de Caieiras. O que vou contar agora aconteceu comigo entre os anos 83 e 84. Isso mais ou menos. Quando eu tinha 4 anos de idade, uma criança em fase da pré-escola. Morávamos de aluguel e com muita dificuldade minha mãe conseguiu comprar uma casa própria, a tão sonhada casa própria. Isso foi no ano de 1981. Meu pai ficou muito surpreso e feliz com a minha mãe, pois ela, com o trabalho dela, foi economizando para um dia poder comprar a tão sonhada casa própria. Enfim, com o passar dos anos, fomos nos relacionando com os vizinhos, fazendo amizades. Éramos novos por ali e conhecemos um casal de vizinhos cujos nomes Amélia e João. E esses nossos vizinhos tinham uma filha, a Paloma, 1 ano mais velha que eu. Em minha casa são minha irmã mais velha, eu, o do meio, o meu irmão caçula, portanto, 3 crianças. E os muros da minha casa eram baixos. Tínhamos bicicletas, aquelas dos anos 80, que eram chamadas de motocas, com 3 rodas. E como vizinhos que éramos, minha mãe, meu pai, o seu João, Dona Amélia, conversavam, sempre assim, até pelo muro, porque o muro era baixo, então eles ficavam conversando. E a filha, a Paloma, ficava olhando eu e mais meus irmãos brincando com as bicicletas. E ela então pedia para brincar junto de nós. E assim, Paloma passou a brincar quase todo dia comigo e meus irmãos. Mas um certo dia, tudo mudou. Sim, mudou. Esse dia seria o mais assustador da minha vida. Foi o começo do pesadelo. Nesse dia, eu e meus irmãos estávamos brincando. Brincando, claro, com a bicicleta, mas brincando de outras coisas, pega-pega, um correndo atrás do outro. E Paloma, então, vendo a gente brincar no nosso quintal, pediu à mãe, ao pai, que eles deixassem ela vir brincar com a gente. E então ela veio. Naquele momento, eu e meus irmãos estávamos correndo para cá, para lá, e daqui a pouquinho nós iríamos para andar de bicicleta. Porém, Paloma, assim que chegou, foi direto na minha bicicleta, montou na minha bicicleta. E quando eu vi aquilo, eu não gostei. Sabe, às vezes criança tem ciúme do seu brinquedo, tem ciúme, no caso meu ali, da minha bicicleta. Quando eu vi ela subir na minha bicicleta, imediatamente eu fui ao encontro dela e, puxando os seus cabelos, a derrubei. Sabe, eu puxei seus cabelos, ela caiu da bicicleta. A bicicleta é minha! Não sei por que eu fiz aquilo, mas eu fiz. Então ela começou a chorar. Os seus pais, vendo o desespero da filha, que foi arrancada da bicicleta, e eu puxei, foi pelos cabelos, né? Rapidamente pegaram a menina e entraram com ela em sua casa, bravos, e mudaram completamente as suas feições. Sabe quando a pessoa olha com ódio, com raiva, pega a menina e entra em casa e ainda olha assim com aquele olhar, com aquela expressão de raiva?
Entrando na casa deles e levando Paloma para dentro no colo, minha mãe chamou a minha atenção. Mas por que você fez isso? Você não pode fazer isso. Por que tirar a menina da bicicleta? Por que puxar os cabelos da menina, arrancando ela, derrubando ela? Podia até ter machucado. Isso é errado. Mas entre crianças sem juízo, isso é normal. Quantas vezes uma criança não briga com a outra? Quantas vezes uma criança não é vítima até de bullying? Passados alguns dias, depois desse ocorrido, Paloma nunca mais veio brincar com a gente. Estava proibida. E eu em minha casa, juntamente com a minha família, naquela noite, eu estava sentado no colo do meu pai assistindo televisão. Meus irmãos brincando no quarto e minha mãe na cozinha. Quando de repente, eu olho na porta da sala, um gato. O gato olhando para mim, ele mia. Sabe, um miado forte, um miado raivoso. Eu assustei. Primeiro, que nós não tínhamos gato em casa. E aquele gato me assustou. Eu comecei a gritar. Minha mãe nunca pegou gato para criar. A minha mãe gosta de cachorro, não de gato. Não tinha espaço nenhum para entrar um gato ali. Como é que entrou aquele gato? E o gato olhou para mim com raiva. E não só com raiva, como ainda miou. Mas sabe, um miado forte, olhando assim para mim como se fosse me atacar. Meu pai, assustado, me pegou no colo, me levou para dormir com ele lá no quarto. E de repente, no quarto, deitado na cama dele e ele ali do meu lado, eu comecei a ver uma cobra enrolada nas minhas pernas. Uma cobra enrolada nas minhas pernas. Uma cobra, pai, uma cobra. Eu fiquei apavorado. Meu pai e minha mãe não enxergavam essa cobra. Mas cadê? Não tem cobra nenhuma, meu filho. Cadê a cobra? Mas para me acalmar, então meu pai pegou um chinelo e começou a bater no lugar onde eu via a cobra. E na minha visão, enxergava o meu pai matando a cobra. Mas ele e a minha mãe não viam nada. De repente, eu vi uma tartaruga gigante embaixo da minha coberta. Eu quase enlouqueci de medo. De onde estava saindo isso? Eu não entendia nada, eu só chorava, gritava. Meus irmãos ficaram assustados, assim como meu pai e minha mãe. Meu pai pegando o chinelo novamente, batendo no local onde eu vi esses bichos, como para matar a tartaruga. E o pior, ficou ali a marca dela naquele chão rústico e por muito tempo. Mas não parou por aí. Depois da tartaruga, depois dessa cobra, desse gato, como num passe de mágica, apareceu um cachorro enorme e justamente em cima do guarda-roupa da minha mãe. Veio da parede, andou por cima daquele guarda-roupa, entrou na outra parede e desapareceu. Mas o que estava acontecendo? Minha mãe, desnorteada, falou para o meu pai: olha, eu vou levar esse menino para casa da minha irmã. Ele está muito assustado, pode ser que lá ele fique melhor e consiga dormir. Mas isso já eram às 5 horas da manhã, já era terminando a noite já. Minha tia e o meu tio nos receberam até assustados. O que está acontecendo, o que está havendo? E a minha mãe explicou a situação de terror que estávamos vivenciando naquela noite. Noite e madrugada. Meu tio ouvindo, falou com minha mãe que ele iria dormir comigo para cuidar de mim. E quando eu deitei na cama junto do meu tio e virei para o seu lado, me apavorei, completamente, me apavorei do seu tórax, aqui, do seu peito. Eu comecei a ver filhotinhos de cachorros, sabe essa raça bulldog? Imediatamente comecei a gritar. Pensei que o meu pesadelo iria acabar indo para a casa da minha tia, mas piorou. Foi quando então minha tia chamou minha mãe e falou: leva ele no médico. Lá vão dar calmante, alguma coisa precisa ser feita, sabe? Alguma coisa está acontecendo, o emocional dele, sabe? O emocional, ele está abalado.
Na ida ao médico estávamos eu, minha mãe e meus irmãos no ponto de ônibus. Quando entramos no ônibus e sentei no banco, embaixo do banco eu começo a ver galinhas brancas. Eu comecei a gritar novamente dentro do ônibus. Agora a situação era outra. Quem estava presenciando essas minhas alucinações eram pessoas desconhecidas e perguntaram: o que ele é louco? O menino é louco? Ele é doido? Ele tem problemas na cabeça? Minha mãe não sabia o que responder. E eu ali, enlouquecido com aquilo. Bom, chegamos no hospital, o médico daquele plantão pediu que minha mãe desse entrada nas papeladas para fazer exame de cabeça. O conhecido eletro, para saber se eu estava com algum problema no cérebro. Se eu estava louco ou, quem sabe, esquizofrênico. Se eu estava sendo vítima de uma esquizofrenia. Foi realizado o exame. E graças a Deus deu tudo normal. Só que passado alguns dias, a minha tia, conversando com a minha mãe, disse para ela me levar numa benzedeira em Franco da Rocha. Que em Franco da Rocha, disse a minha tia, havia uma boa benzedeira. A minha mãe então me levou. Quando chegamos lá, era uma senhora na cadeira de rodas, que precisava até ser carregada. E quando ela nos atendeu, a minha mãe explicando a situação, essa senhora entrou numa espécie de transe e começou a chamar, a invocar seus guias. E como havia um copo enorme ali na mesa, e ela em transe e pedindo para seus guias, invocando seus guias, e começou a ter assim uma espécie de um certo acesso, uma coisa assim estranha, e de repente a minha mãe ficou horrorizada. Num daqueles copos que ela tinha sobre a mesa, começa a surgir uma imagem. E a minha mãe reconhece a imagem que começa a surgir naquele vidro. Nossa vizinha, Amélia. Sim, aquele copo, naquele ambiente meio escuro, começou a refletir uma imagem que a minha mãe reconheceu na hora. É a Amélia. É a Amélia, a mãe de Paloma, a mulher do João. Aquela criança que eu derrubei da minha bicicleta, puxando pelos cabelos, brigando com raiva. E os seus pais, eles a pegaram no colo e, raivosos, com aquela feição, com aquela expressão de ódio, levaram a menina para dentro de casa. Então a benzedeira falou para minha mãe: olha, filha, é essa mulher que fez trabalho feio pro seu filho, uma macumba pesada, uma macumba das grandes, por raiva, por ódio do seu filho. Seu filho puxou o cabelo da filha dela. O seu filho derrubou ela do brinquedo dele, da bicicleta. Não foi? A minha mãe, apavorada, a minha mãe assustada disse: isso de fato aconteceu. E essa benzedeira então começou em transe a falar coisas que a gente nem entendia, e a benzer a minha mãe e a me benzer, sabe? E fazia uma coisa, fazia outra, benzeu a mim, a minha mãe, falando coisas. Foi quase uma meia hora, aquela agitação toda, quando então ela, cansada, esgotada, disse: vocês podem ir. Vocês podem ir embora, mas venham na próxima sexta-feira, porque durante 3 sextas-feiras vocês precisam passar pela purificação. Ao chegarmos em casa, eu fui direto ao quarto, e para surpresa minha, estava lá a marca da tartaruga naquele chão rústico. Somente eu enxergava, mais ninguém, mas estava lá. À noite, quando meu pai chegou, minha mãe contou tudo o que a benzedeira falou e fez.
Meu pai ouviu e disse: eu não acredito nisso. Isso é conversa fiada. E é nesse instante que meu pai, ele fica estranho e começa a falar embolado, começa a falar enrolado e de repente começa a pular pela casa. Sabe, que nem pipoca, começou a pular, tomado por algum espírito. Ele não acreditou na benzedeira, ele não acreditou no que a minha mãe falou para ele, do que a benzedeira fez. E tivemos que chamar o irmão dele, o meu tio, para segurá-lo, para acalmar, porque ele começou a ficar pulando e falando coisas enroladas. E pulava. E depois de muito tempo, meu tio ali conseguiu fazer com que aquele espírito fosse embora. Porque meu pai foi tomado, foi possuído, a verdade é essa. Hoje eu sou evangélico, sou casado, pai de 2 filhas. Tenho uma esposa a qual amo muito. Tenho meus irmãos casados, minha mãe ainda é viva, meu pai já faleceu. Essa vizinha que fez esse trabalho para me prejudicar já é falecida por motivo de câncer. Paloma, a menina, Paloma, aquela que acabou gerando tudo isso, hoje é casada. Depois, inclusive antes dela se casar, nós estudamos o 2º colegial e eu tinha até uma certa amizade com ela, mas eu nunca toquei nesse assunto. Hoje eu pergunto, diante da ingenuidade das crianças, muitas vezes as crianças até brigam, até puxam realmente o cabelo da outra, derrubam, mas são crianças. Como diante disso, um adulto tem a audácia, tem a crueldade de fazer um tipo de maldade como essa, mandando macumba, feitiçarias para prejudicar uma família e especialmente aquela criança que fez o que fez por ser uma criança. Esses foram os piores dias da minha vida. Eu, claro, tento esquecer, mas não consigo. E peço a Deus misericórdia pela alma dessa vizinha, Dona Amélia. Essa é a minha história. História que uma vizinha com sua maldade escreveu na minha vida. Que saudade de você! Dona Amélia, a macumbeira. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.